Salve, salve, signo de touro, bem-vindo a essa leitura aqui, mulheres do signo de touro. Mulheres taurinas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus em touro, né? Você pode ver o seu posto complementar também, que é Escorpião. Fica à vontade aí também, né? Conforme vai saindo aqui. Eu estou separando para mulheres e homens do signo, tá? Aqui nesse canal que eu falo de vida amorosa, tá bom? Mas eu não alimento ilusões. Vamos lá, mulheres de touro. Próximos 60 dias aqui para você no momento que você está assistindo, tá bom? Vamos começar com o oráculo das deusas aqui. Qual é o momento das taurinas na área amorosa aí os próximos 60... Oita! Deusa Pele. Deusa Pele, despertar. E no fundo de deck, Freia. Sexualidade. Olha. Eu sinto muitas mulheres ali, muitas mulheres que passaram por uma fase bastante reprimida, né? Só que aqui essa sexualidade eu não tô vendo exatamente em relação à parte do ato sexual. Eu tô vendo a sua sexualidade em relação à sua feminilidade. Porque a sexualidade, ela é uma questão que ela é muito, mas muito além do ato sexual, né? Ela tem muito a ver com criatividade, com manifestação. É uma energia criadora, né, da deusa, né? Então eu vejo aqui a sua criatividade saindo para fora, a sua energia da sensualidade, do seu lado feminino, do seu cuidado, talvez até com o corpo, alguma coisa assim. Vamos ver o oráculo da lua também. Qual é o momento, qual é a fase aqui? Taurinas, na vida amorosa. Travou aqui. Uma lua fora de curso. E no fundo do deck, um tempo de cura, uma lua balsâmica. Pois é. Talvez alguém precise até despertar sobre uma tendência a atrair pessoas que apenas estão farejando aí essa energia da sexualidade que você pode estar exalando, ou estavam buscando mais você por questões sexuais, né? E aí aqui fala que nada virá dessa situação, nada virá desta maneira, né? Então, para muitos aqui tem uma cura ligada à sua sexualidade, ó. O fim de um ciclo se aproxima. Uma lua também ligada ao signo de Capricórnio. É um fim de um ciclo que se aproxima, um tempo de cura e tem a ver com talvez até envolvendo, tem gente aqui que tem traumas sexuais mesmo, tipo abuso sexual, foi abusada, ou então se envolvia com pessoas onde você não tinha prazer no sexo, a pessoa mais te usava do que outra coisa. Aí tá envolvendo essa questão do alto valor, né? Talvez você estava travado, tem uma coisa de estar travada, né? É assim, gente, a maioria das mulheres tem dificuldade em relação a essa questão do prazer sexual, né? A maioria não consegue se soltar, a maioria não consegue... Por quê? Porque a outra parte também não ajuda, né? Por quê? Porque as mulheres, elas precisam se sentir seguras com a pessoa para ela conseguir se entregar 100%. Fora aquelas que estão com a sua sexualidade completamente desequilibrada, onde tem obsessores, tem íncubos, e aí a pessoa tá obsediada até o fio do cabelo, envolvendo a promiscuidade, aí já é outra coisa. Agora eu tô falando com pessoas que têm essa energia mais puritana mesmo, sabe? Vamos ver aqui o oráculo da mulher selvagem. Touro. Taurinas, mulheres, não caiu.
Aqui virou maternagem. Pois é, isso pode vir até da parte da mãe. Eu vou ler, tá? Depois no final eu vou ler a mensagem dessa carta da maternagem, mas sim, eu vejo muitas pessoas que de repente pode ser que estava muito nessa energia de maternar dentro de uma relação, né? E maternar dentro de uma relação estava impedindo que você realmente pudesse ser toda a potência feminina que você pode ser. Porque às vezes o excesso de zelo e cuidado para com o outro está escondendo sim ali muitas carências. Vou ver primeiro com deusa Hecate, o tarô da deusa Hecate aqui. Vamos entender aqui, fala sobre essa sexualidade da Freia aqui. Da deusa Freia, sexualidade. Valete de ouros, ó. Pode ter alguma coisa da infância aqui. Ou houve algum bloqueio na infância ligado à sexualidade. Então, tipo assim, fatores religiosos impediram que você pudesse explorar essa questão que envolve o prazer, a sexualidade, de repente a curiosidade que fazia você querer se tocar, alguma coisa que pode estar envolvendo isso, ou para quem até envolveu, aqui tem um trauma, de repente até que envolve você ter sofrido algum tipo de abuso sexual que você não lembra, ou que você lembra. Eu já tratei em mesa radiônica mulheres que ela tinha abuso sexual de tio, de padrasto, que a criança não lembrava, estava bloqueada essa memória. E foi tratado na mesa radiônica e eu perguntei se a pessoa... Duas situações. E eu perguntei se elas lembravam deste abuso e saiu que não. E pode despertar aí alguma coisa, vamos ver aqui, o despertar, a rapidez, ó. Tem Ártemis aqui também. Então tem alguma coisa a ver também com independência. Aqui muitas vão estar encontrando o alvo, envolvendo, é aqui que é a raiz do meu problema. E pode até ser para algumas de vocês aí ligado à ancestralidade da mãe. Ligado à ancestralidade da mãe, a enforcada. Olha só quantos... Ela está amarrada, ela está presa. O enforcado é um arcano que representa culpas. Pode ter uma culpa que você pode carregar ligada à sua sexualidade feminina, que pode ter vindo lá, aconteceu alguma coisa na infância. Se você foi, de repente, em algum momento, talvez você nem lembra, digamos que, vou dar um exemplo. Numa certa idade que começa a aflorar essa energia da sexualidade. E de repente você foi pega numa situação onde você estava se tocando ou fazendo algum estímulo, alguma coisa na parte íntima. Digamos que daí a sua mãe foi lá e tipo, que isso, menina? Isso é coisa feia, isso não pode fazer. Nunca mais faça isso é feio. Deus não gosta disso, não sei o que lá. Vamos dar esse exemplo, tá? Olha a voz que eu fiz, gente, pelo amor da deusa, né? E aí pronto, você se fechou. E se culpou. Ah, isso é coisa feia, isso é sujo. Eu vejo mulheres aqui que estão nessa energia de agora estar despertando a possibilidade da sexualidade, que eu não estou falando aqui que mulheres vão começar a se masturbar, não estou falando isso. Mas eu estou falando que ficou essa energia criativa da sexualidade envolvendo a expressão sabe, do prazer em relação a ser você mesmo, a ser você mesma, e que ela foi travada em algum momento lá na infância. E você pode estar sim presa a culpas. Ó, o carro aqui com a lua fora de curso.
Temos um cavalo. O cavalo aqui de cor branca. O cavalo de cor branca, e tem o preto também. Deixa eu ver aqui. Não é preto não, é marrom. Tá vendo, ó? Tem alguma coisa muito forte sobre a parte feminina sua que precisa de cura. E tem a ver aqui com a aceitação. Então, temos guerreiros, temos soldados romanos aqui, né? E tem essa energia de luta. O cavalo branco representa a energia Yang. E o cavalo que era para ser preto, ele representa a energia Yin, mas aqui ele tá com marrom nesse tarô. E ele está mais para trás. Então, de repente, você pode ter sido muito Yang na sua vida, muita energia masculina. E agora, essa energia Yin, ela está vindo. E ela está aqui, ó, como esse vulcão dessa deusa havaiana, que ela quer sair para fora e tá ligado a essa sexualidade, que tá ligado à expressão da sua criatividade e da sua autenticidade como mulher. Isso é obviamente que influencia na sua vida amorosa, obviamente, porque você acaba possibilitando aqui aceitar homens que são muito autoritários e que são muito, né, dessa energia, ou homens ou mulheres, não sei se você gosta de mulher, alguém que gosta de mulher, mas você acaba atraindo a parte complementar aí, pessoas que são, né, de deixar você para trás, em segundo plano, não caminha do teu lado. Você sempre é colocada numa posição para trás, de subserviência, de servilismo, de maternagem. De repente você atrai até pessoas que são muito assim, autoritárias, controladoras, dominadoras. Por quê? Porque precisam de alguém que vai trazer também esse lado do arquétipo da mãe, que de repente a pessoa também não tem. E aqui você pode ter essa tendência a agir dessa maneira, tá? Um tempo de cura aqui para os consulentes. A Torre. A Torre! Maravilha! Tá vendo, ó? Gente, Rei de Paus. Alguém aqui foi abusada. Alguém aqui foi abusada. Seja na infância, por alguém, que pode ser às vezes até amiguinho. Tem alguma coisa que envolve violar a sua intimidade. A sua intimidade foi violada em algum momento, ou você foi pego em flagrante pela própria mãe, envolvendo alguma coisa que por dogmas religiosos você não podia fazer, porque você estava numa energia de curiosidade. Então vamos dizer até, às vezes, mães que fazem isso com os seus filhos homens também. Não pode botar a mão no pipi, não pode, não pode. Pronto, vai crescer um frustrado. Porque é uma curiosidade que envolve o autoconhecimento. Agora, nada em equilíbrio. Nada em excesso, tudo em equilíbrio. Né? Já dizia o Templo de Delfos. Então, a Torre é justamente esse momento de desconstruir. A cura desconstrói algum tipo de paradigma que pode ser religioso e pode ser até relacionado a tabus ligados à sexualidade, ou tabus que pode estar envolvendo, sim, como que você deve se comportar. Ai, mulher não pode sentar de perna aberta. Ai, porque não sei o que lá. Ai, tem a ver, sim, aqui com comportamento. Tem a ver, sim, aqui com comportamento, tá? Mas isso, ó, o fim de um ciclo se aproxima. É um tempo de cura aqui, porque precisa ter essa desconstrução para você parar de atrair possibilidades de pessoas que são abusadoras, dominadoras. Às vezes, se não é um abuso físico, ou pessoas até com uma sexualidade exacerbada aqui, que você não, né, que você não conseguia se abrir, né?
emocionalmente, ou não conseguia se abrir a poder sentir, né, a satisfação e prazer genuíno ali, né? Ou basicamente, homens que, sim, vão te tratar ali de uma forma, né, de repente, onde você vai ser uma procriadora apenas. Você vai ser aquela que, de repente, assim, você serve para ser mãe de um filho meu ou seja, pessoas egoístas. Pessoas egoístas. Vamos ver aqui que eu estou utilizando esse oráculo que é homens são de Marte, mulheres são de Vênus também. Aí sim, você tem dificuldade de atrair, num relacionamento você tem dificuldade que a pessoa, ela ouça você falar. Que ela ouça, porque aqui pode ser até que você não consiga nem falar. E que você deixa com que a pessoa, ela decida por você, ou que basicamente, né, solucione as coisas. Porque aqui é quando aqui você está tendo a oportunidade de recuperar um empoderamento feminino. E aqui você pode ter sempre uma necessidade inconsciente de validação envolvendo confiança. Porque aqui você pode ter uma tendência que não julguem mal você. Sabe? Tem uma coisa de julgamento. Houve aqui alguma coisa que pode ter tido algum tipo de julgamento. Eu vejo alguém aqui também que houve um abuso aqui na infância e uma mãe não acreditou em você. Talvez de um padrasto ou um pai. E você cresceu com aquela culpa de que o problema era você, ou então que a mãe pode ter falado: ah, então se aconteceu foi você que provocou. Daí por isso que ele fez, porque é o instinto masculino. O instinto masculino aqui, ó. Isso não existe. Então assim, ó, aqui você, mesmo que inconscientemente, tem uma necessidade de se recolher aqui. Talvez você seja alguém que você tenta se abrir, ou você se abre até certo ponto e depois você se fecha. Tem uma coisa de se fechar por instinto de proteção. E esse instinto de proteção eu vejo que tem a ver com alguma coisa que foi violada em você, tá? Houve alguma violação no passado aqui. Ou até talvez um relacionamento onde ou ao perder a virgindade, também pode ser que houve uma situação meio forçada no perder a virgindade. Gente, dá para contar nos dedos as mulheres que tiveram a experiência de perder a virgindade que foi bom. Conta nos dedos da mão. Então você pode ser uma pessoa que de repente sempre quer ajudar, sabe? Sempre quer, tipo, tem uma coisa de fazer porque você quer ouvir um obrigada. Quer se sentir aceitada. Você quer ser aceitada. Você quer ser aceita, é a palavra certa. Você quer ser aceita, porque tem alguma coisa ligada à tua mãe que não houve uma aceitação aqui. Seja envolvendo essa questão do momento que você estava na infância aflorando a sexualidade, ou alguma coisa que está envolvendo ancestralidade materna. Ancestralidade materna, feminina, talvez até masculina. Então tem uma coisa tipo assim, aqui tem uma coisa de, meu Deus, de Deus o livre julgarem você mal em alguma coisa. Porque aqui tem a ver com as intenções. Porque você pode ter sofrido alguma coisa que, sim, as suas intenções foram mal interpretadas. E você talvez foi julgada muito mal. Em alguma coisa no passado, ou alguma coisa relacionada também a essa parte, sabe, que eu vi aqui. Aquela criança
que estava com a curiosidade relacionada às suas partes íntimas, e a mãe foi lá e falou, não quer mais, bota a mão ali, sabe? Aquela coisa de reprimir mesmo, gente. Então assim, ó, é tempo de cura ainda. É tempo de cura, né? Deixa eu ler para você essa carta da maternagem para ver o que ela quer te dizer aqui, tá? Aí você vê se encaixa com você, tá? Uma mulher que é feita da própria matéria do oceano e segura um bebê concebido do céu estrelado, parece haver entre eles uma conexão profunda e amorosa. Seria mãe e filho? Ao redor deles, a vida marinha segue seu fluxo. A carta, ela poderia ser chamada de maternidade, pois a imagem remete-nos à forma carinhosa como uma mãe embala o seu filho, e no entanto foi denominada maternagem. Pode ser até que algumas aqui têm uma necessidade de amor de mãe, né? Que não, talvez não teve também, né? Escolha pelas palavras, a escolha pelas palavras nunca é aleatória. Qual a diferença entre as duas palavras, maternidade e maternagem? A maternidade é um processo pelo qual a mulher torna-se mãe e envolve etapas biológicas naturais como gerar, gestar e parir. Entre as doulas, a frase toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer é comum ser enunciada. Essa é uma função instintiva natural que é inerente a todo ser feminino. A mãe nasce junto com o bebê. A maternagem é entendida como um processo mais complexo que envolve doação, amor, proteção e cuidado. Portanto, concluímos que se a maternidade é instinto, a maternagem é aprendizado. Talvez você conheça bem a diferença entre a maternidade e a maternagem. Talvez sua mãe seja um exemplo de como é possível ser mãe no sentido biológico, sem, no entanto, ser materna. Ou é possível que tenha tido uma mãe maravilhosa demais, aquilo que na psicologia pode ser denominado como a mãe boa demais, e que justamente por isso ainda não conseguiu assumir plenamente seu papel de mulher. A carta da maternagem fala sobre a necessidade de aprender sobre essa importante etapa na jornada rumo ao encontro com a mulher selvagem. Qual a história que você conta sobre a maternidade? Seja ela vivenciada na condição de filha ou de mãe? Se a sua mãe não cumpriu o papel que talvez você esperasse dela, talvez seja a hora de você mesmo assumir esse papel e ser a sua própria mãe. Detalhe, né? Não a mãe dos outros, né? Talvez você não tenha sido cuidada e protegida como deveria. Caberá a você fornecer todo o amor e carinho e cuidado que a sua criança merece. Talvez essa carta esteja falando sobre os seus projetos e sonhos. Você é uma boa mãe para eles ou tem sido negligente? Há muitas formas de ser mãe e muitas possibilidades de ter filhos. Então essa carta questiona a sua relação com a maternidade, mas não com aquilo que não pode ser mudado. Não se trata da mãe que você teve, mas da mãe que você é. Seja para você mesmo, seja para os filhos, seja para os filhos sonhados ou talvez até num relacionamento. Também vale para os filhos que não puderam nascer. Talvez você não tenha podido ser a mãe de alguma criança, mas não significa que não possa exercer a maternidade com cuidado, amor e carinho. Para quem de repente aí passou por algum tipo de aborto espontâneo, não quer dizer que você carrega uma culpa, digamos, eu não pude segurar este bebê, ou eu não pude, né? De repente, se você precisa quebrar uma crença limitante achando que tinha alguma coisa a ver com você, para quem teve aqui um aborto espontâneo em algum momento da vida, de repente você carrega essa culpa envolvendo uma criança que não pode ser gerada. Mas se você estudar o espiritismo e você entender que muitas vezes o espírito ele pode ter desistido de reencarnar por algum motivo, ou ele precisava exatamente daquilo para que ele pudesse ter um suspiro, digamos assim, né? Um salto para que ele possa estar, para contribuir no processo reencarnatório dele, e ele ainda possa vir a voltar para você. Ou então você apenas serviu de ventre para esse processo evolutivo desse bebê. Então eu preciso falar essa mensagem para que de repente se alguém se sente culpada
em relação a algum tipo de aborto espontâneo. Então, não é culpa sua, porque aqui tem uma carta que fala muito de culpa, de auto-vitimização também, tá? Então, não tem nada a ver. Entenda que é um processo ali que não teve necessariamente a ver. Agora, se você causou um aborto, então você precisa se perdoar. Se perdoe, tá? Existe a necessidade de se perdoar. Então, se você tem consciência hoje que é quando você fez, que alguém aí fez isso, em algum momento de desespero, então se perdoe, peça perdão para esse feto. Alguns aqui, de repente, até precisam de um processo de desobsessão, porque esse feto ele pode estar ainda grudado aqui no ventre, no astral, no espiritual, né? Pode estar ainda preso. Para alguém precisa, tá? Para alguém aqui precisa, de repente, passar por algum tipo de desobsessão. Se alguém provocou um aborto por causa de um abuso sexual, tá? O Espiritismo também explica isso, tá? Muitas vezes é por questões kármicas, certo? Mas pode passar também por um processo de auto-perdão, também pedir perdão para o espírito também que foi abortado, mesmo que nas condições de abuso, tá? Porque tinha muito mais a ver entre você e esse espírito que ia vir como filho do que com o abusador. Esse feto poderia ser a sua bênção, né? Então, se perdoe e peça perdão a Deus, a fonte criadora, e perdão ao espírito, e trabalhe mediunicamente. Trabalhe a sua mediunidade, tá? Trabalhe essa mediunidade, tá? E aqui tá muito forte essa energia de quebra de dogmas e paradigmas e desconstrução de tudo que aprisiona, condiciona, reprime, comprime, tá? Então é isso, gente, tá bom? Espero ter ajudado através dessa leitura. Deus abençoe e ilumine a vida de vocês. Apoie o canal aqui, que não tá fácil esse canal aqui para eu manter ele, porque tá difícil de falar de relacionamentos e eu não quero ficar falando de tragédias aí em relacionamentos que está acontecendo. Então por isso que eu trouxe essa leitura diferenciada. Ajuda deixando o seu like, seu comentário, sua inscrição também, se você for inscrito ou inscrita, não for ainda, tá bom? Gratidão se você já fez tudo isso. E se quiser assistir, de repente, se eu posto complementar, os outros signos aí conforme eu vou postando, tá bom? Um beijo a todas, Deus abençoe e tempo de cura para a finalização de um ciclo, tá? E a libertação de algo que te aprisiona aí, tá bem? Tudo de bom, até a próxima.